Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula do nosso curso de Windows Server 2002 e Active Directory curso completo. Estamos aí no módulo 10 tratando de administração de discos, volumes e criptografia. Na lição anterior nós já vimos, duas lições anteriores nós vimos como funciona a criptografia no Windows Server 2012 e aprendemos como criptografar, descriptografar pastas e alguns assuntos relacionados. Agora nós vamos tratar nessa e na próxima lição de um assunto muito importante: como garantir a recuperação dos arquivos criptografados em caso de problemas. Nessa lição a teoria e na próxima lição a prática. Imprevistos podem acontecer. Que problemas são esses? O usuário faleceu, morreu, teve um acidente, estava doente, e aí os arquivos que ele criptografou e que a empresa precisa usar, como é que ficam? Tem maneira de garantir que seja possível ter o acesso em situações como essa. Aqui eu até coloquei uma coisa que é mais raro, mas pode acontecer. O usuário acertou na loteria, na Mega Sena e simplesmente não aparece mais na empresa. Como é que vai acessar os arquivos que ele criptografou? Se o usuário for demitido e se recusar a fazer o logon e descriptografar os arquivos, o administrador tem que ter uma maneira de poder recuperar o acesso aos arquivos que são de trabalho, que são da empresa. Se um profissional não realmente qualificado vier a formatar um servidor sem se preocupar com a recuperação dos arquivos, como é que você vai fazer? Aqui, quando eu digo formatar, ele perdeu as contas de usuário que tinham criptografado os dados, tem backup dos arquivos de dados, mas as contas foram perdidas. E aí, junto com a conta, se foi o certificado digital. E aí, se você não tem uma estratégia de recuperação, um agente de recuperação, aí esquece. Eu recebo semanalmente e-mails desesperados de empresas, de profissionais, querendo recuperar arquivos criptografados em que a conta do usuário, o certificado do usuário foi perdido, não tinha backup, não tinha uma estratégia de recuperação. Infelizmente, não tem o que fazer. Enfim, são muitas as situações que podem fazer com que você perca o acesso em definitivo aos arquivos criptografados. Existe uma maneira de evitar isso, ter um agente de recuperação, backup dos certificados, é o que eu vou explicar a teoria nesse vídeo e vamos ver na prática no próximo vídeo. Vamos entender como funciona a criptografia no Windows Server 2012. A criptografia utilizada pelo Windows Server 2012 é baseada na utilização de um par de chaves de criptografia. Uma chave é utilizada para criptografar os dados e a outra chave do par é utilizada para descriptografar os dados. A única maneira de descriptografar os dados e voltar a ter acesso às informações é tendo acesso ao par de chaves de criptografia. E onde fica esse par de chaves? No certificado digital do usuário. Quando qualquer usuário criptografa um arquivo pela primeira vez, o próprio Windows vai lá e gera o certificado para ele. Essas chaves são armazenadas em um certificado digital, certificado esse que é gerado automaticamente pelo Windows Server 2012 a primeira vez que o usuário criptografa um arquivo ou pasta. Nesse certificado digital estão todas as informações necessárias para criptografar e descriptografar os arquivos do usuário. Cada usuário que criptografa e descriptografa arquivos possui o seu próprio certificado digital gerado e armazenado automaticamente pelo Windows Server 2012. Então é importante, isso é que nós vamos ver na próxima lição, que você como administrador saiba onde ficam esses certificados, como fazer backup deles e o que é a conta configurada como agente de recuperação e onde fica a conta configurada como agente de recuperação, o certificado dessa conta onde fica. Um certificado adicional, a primeira vez que nunca ninguém criptografou nada na rede da empresa. Primeira vez que um usuário criptografar um arquivo, além do certificado do usuário, o Windows vai gerar também um certificado adicional para a conta que foi configurada como agente de recuperação. Normalmente a conta administrador. Pode ser outra conta, mas o padrão é que seja a conta administrador. Dessa maneira, se o usuário que criptografou arquivos ou pastas deixar a empresa, morrer, ou sumir, ou acertar na loteria e não vier mais trabalhar, será possível descriptografar os arquivos que ele criptografou utilizando a conta configurada como agente de recuperação, uma vez que essa conta possui cópia do certificado digital
necessário para tal operação. Em domínios baseados no Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008 ou Windows Server 2012, por padrão, por default, a conta de administrador do domínio é configurada automaticamente como agente de recuperação. Em computadores que não fazem parte do domínio, a conta local administrador é configurada automaticamente como agente de recuperação. Vamos entender como funciona a criptografia. Você pode configurar a política de recuperação de arquivos criptografados de maneira uniforme em todos os computadores do domínio, usando o recurso de GPOs, mas este recurso vai ser abordado lá no módulo 18. Não vamos ainda trabalhar com GPOs aqui nesse nosso módulo 10. Como veremos no módulo 18, é possível delegar funções de agente de recuperação para uma ou mais contas com permissão do administrador. Então, você tem uma empresa muito grande, você não vai deixar tudo em cima só da conta administrador do domínio. Você pode, por exemplo, criar uma unidade organizacional para cada filial e para uma conta de cada filial você configurar um respectivo agente de recuperação, por exemplo, a conta do usuário responsável por administrar contas de usuário e grupo daquela unidade organizacional. Vejam que aí entra aqueles conceitos que nós vimos nos outros módulos, principalmente no módulo 9, 8 e 5, onde tem o conceito de domínio, conceito de unidade organizacional, conceito de delegação de tarefas. Então, vejam que a gente vai usando um ou mais recursos que o Windows Server nos oferece para poder encontrar soluções para problemas práticos, reais. Esse é o teu papel como administrador. Conhecer bem redes, conhecer bem TCP/IP, conhecer o Windows Server e os recursos existentes. E o principal, implementar esses recursos para resolver problemas práticos que surgem e sempre surgem problemas no dia a dia da empresa. O certificado digital nada mais é do que um arquivo que contém as informações necessárias para trabalhar com criptografia no Windows Server 2012, principalmente aquele par de chaves, um criptografa e outro descriptografa os arquivos e as pastas. Como todo arquivo, fica gravado no HD do computador. Aí que vem mais um detalhe importante. Acontece que, se houver um problema com o disco rígido, a cópia do certificado do usuário e do certificado do agente de recuperação serão perdidas. Estou imaginando aqui uma situação que é muito comum em pequenas e médias empresas, em que existe um único servidor. Tem um único servidor, o certificado dos usuários que criptografaram arquivos está lá no HD do servidor, o certificado do agente de recuperação também, e se você não tiver backup desse HD, quando der um problema, aí você está com um problema muito grande. Caso não haja uma cópia de segurança, um backup, e sem um desses certificados, deu um problema no HD, perdeu os certificados, fica impossível descriptografar os arquivos e pastas criptografados pelo usuário. Você pode dizer, mas ainda tem empresa que negligencia o backup, tem empresa, tem usuários, tem profissionais de TI, se é que dá para chamar de profissionais quem negligencia o backup. O pessoal vai trabalhando, assumindo que tudo vai funcionar bem sempre. Só que não, os problemas acontecem, os HDs fritam, e quando isso acontece e não tem um backup, é um Deus nos acuda. Então, às vezes, não tem o que fazer. Tá? Na prática, significa que o acesso aos dados criptografados será perdido. Se você perdeu os certificados por um problema no HD e não tinha um backup, azar. Não tem nada que possa ser feito. Para evitar que isso aconteça, deve ser feita uma cópia de segurança. Preferencialmente, aqui eu coloquei em disquete, mas vamos colocar um pendrive, né? O disquete já está aposentado. Ou em um drive de rede do certificado digital gerado pelo usuário. É importante que esse certificado somente será gerado na primeira vez que o usuário criptografar alguma pasta ou arquivo. Caso você tente criptografar um arquivo ou pasta e a opção de criptografia esteja desabilitada, aquela caixinha para marcar a criptografia que nós vimos na lição anterior está desabilitada, você não consegue marcar ela. É porque o Windows Server 2012 não está conseguindo encontrar um certificado de usuário configurado como agente de recuperação. Se deu algum problema, corrompeu o certificado do agente de recuperação, ele desabilita a criptografia de pastas e arquivos. Se não houver um agente de recuperação funcionando corretamente, a criptografia é automaticamente desabilitada pelo Windows
para evitar perda de acesso aos dados criptografados, caso venha a ocorrer um problema com o certificado do usuário que está tentando criptografar os dados. Então, se ele não tiver acesso a um certificado do agente de recuperação, ele não permite que sejam criptografadas pastas ou arquivos. Antes de ir para os exemplos práticos da próxima lição, é importante que você faça o logon com diferentes contas de usuários, que não a conta administradora, e criptografe arquivos. Para que isso? Para gerar os certificados digitais dos usuários. Então, antes de você ir para a próxima lição, você já sabe como criar novos usuários. Cria lá 1 ou 2 novos usuários, adiciona ele para o grupo administradores só para ele poder fazer logon diretamente no servidor. Faz o logon com cada uma das contas que você criou e vai lá e pega um arquivo qualquer e criptografa. Ao fazer isso, você vai gerar o certificado para o usuário. Pelo menos 2 usuários diferentes. Eu, além do usuário administrador, eu usei o usuário Júlio B, que eu criei lá no módulo 9 junto com vocês, e o usuário J Silva P, que eu também criei lá no módulo 9 junto com vocês. Fiz o logon com cada um desses usuários, criptografei um arquivo e fiz o logoff, só para gerar o certificado dos respectivos usuários. Tá bom, então? Só vão para o próximo vídeo se vocês fizeram isso. Criaram 2 novas contas, fizeram um logon com cada uma delas e, estando logado, criptografaram pelo menos um arquivo para gerar o certificado. Muito bem, tem um pouquinho mais de teoria, mas nós vamos ir vendo o restante da teoria junto com a prática que nós vamos ver a partir da próxima lição, tá bom? Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido útil para vocês, tenha trazido informações novas, que o aviso sobre a importância de fazer o backup dos certificados, como fazer na próxima lição. Mas o que é importante fazer foi salientado nessa lição. Eu espero que isso tenha ficado bem gravado na mente de vocês e vejo vocês nas próximas lições.